Que é Rodrigo começando um episódio com aquela sensação de como é que eu não li esse livro antes? Não exagero quando digo que esse foi um dos melhores livros que eu li, sabe-se lá desde quando. Uma obra escrita maravilhosamente bem por um dos maiores expoentes de uma das mais inspiradas gerações de escritores norte-americanos. Um verdadeiro clássico do século XX. Estou falando de O Grande Gatsby, escrito por Scott Fitzgerald em 1925, uma época cheia de tramas na história dos Estados Unidos. Estávamos no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos bombavam com a grana que entrava de uma Europa totalmente em reconstrução, o que fazia dos americanos a consolidação como a grande potência do planeta. Ao mesmo tempo, o país se via há poucos anos daquela que seria uma das maiores catástrofes financeiras do país, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Foi a euforia que antecipou a desolação. Mas voltando ao nosso livro, essa é uma história que já pega a gente logo nas primeiras linhas. É assim que começa a história do jovem Nick Carraway, um operador do mercado de ações que vai morar em Nova York e, por uma feliz coincidência, acaba se tornando vizinho de um multimilionário misterioso, conhecido também como Jay Gatsby. E guardem essas primeiras linhas do livro, porque elas são tão fortes que elas vão ecoar lá na mente do narrador no fim do livro, quando ele terminar de nos contar a história de Jay Gatsby e o mundo que o cerca. Embora pouco se soubesse das atividades pessoais e profissionais do tal Gatsby, naquela Nova York dos anos 20, o que interessava mesmo para a sociedade é que suas festas eram de tirar o fôlego. Eram poucos convidados, mas muita gente que chegava lá e aparecia para se esbaldar nas suas festanças, com muita comida e, claro, muita bebida, mesmo que os Estados Unidos estivessem naquele período da lei seca. Aliás, uma das suspeitas que pairavam sobre o Gatsby é que ele seria um poderoso contrabandista de bebidas. E essas suspeitas eram sempre, ou quase sempre, feitas justamente por aquelas pessoas que frequentavam suas festas, que estavam muito menos preocupadas com a questão ética que poderia vir da origem de sua fortuna, do que com as festanças, a comilança e todo o prazer que o Gatsby poderia oferecer com o dinheiro dele. O fato é que entre uma festa e outra, o Nick vai nos contando quem é o Gatsby e quais são as suas intenções. E a sua intenção até que não é grande coisa, ela tem até um nome, se chama Daisy, uma garota da classe alta do interior dos Estados Unidos. O problema é que a Daisy é casada com Tom, um dos personagens mais odiáveis dessa história. Tom é a voz de muitos sentimentos típicos do ultraconservadorismo norte-americano e de algumas ideias que iam ganhar força na Europa com a ascensão do nazismo. Entre algumas bobagens que o Tom profere, vem algumas de suas leituras de pseudociência que falam da supremacia branca. Já Nick, o narrador, é, como ele mesmo se define, uma das poucas pessoas honestas que ele conhece. E é essa honestidade que a gente confia nele para contar tudo o que acontece na cabeça e nas ações dessa história. E enquanto o Nick vai aos poucos desvendando quem é Gatsby e a mente das pessoas que o rodeiam, a gente vai se segurando na poltrona, querendo saber o fim do livro.
E a gente vai vendo também que por trás de toda ostentação e riqueza de Gatsby estão também fraquezas de uma sociedade de aparências e costumes duvidosos. De certa forma, o Grande Gatsby nos coloca frente a frente tudo que a riqueza pode ostentar contra a miséria humana que nenhum tipo de dinheiro é capaz de evitar. Em busca de seu reconhecimento, o Jay Gatsby faz de tudo para conseguir o seu sucesso. Ele é uma espécie de Ícaro da era moderna. Embora o fim de Ícaro vocês já saibam, eu não vou dizer aqui o que acontece com o Grande Gatsby. Inclusive vocês podem saber o que acontece com Jay Gatsby tanto pela leitura quanto pelos vários filmes que foram feitos ao longo dos tempos sobre esse clássico de Fitzgerald. Ainda que eu deixe bem claro que eu duvido que qualquer um desses filmes vai trazer as emoções que o livro traz. E embora eu tenha ouvido muita gente dizer sobre esse livro que ele é o retrato de uma época, eu acho que ele vai muito mais além quando ele mostra, na verdade, um lado da alma humana que é universal. Não tenho dúvidas que hoje o Gatsby poderia existir em suas festas homéricas. Ele poderia ter também muitos milhões de seguidores no Instagram, muitos fãs, enfim. Também li que a personagem de Gatsby é um pouco do seu criador, o escritor Scott Fitzgerald, que também era uma pessoa que vivia em busca do reconhecimento como um grande escritor e que sabia, como poucos, aproveitar de festas como as de Gatsby. Talvez por essa semelhança é que o escritor tenha conseguido contar tão bem essa história. Uma das perguntas que para mim o Fitzgerald parece ter deixado até para ele mesmo quando escreveu essa obra é se por trás de toda a pompa e todo o status que o reconhecimento traz, sobra alguma coisa. Então é isso, se você está naquela fase de não saber muito bem o que ler, não tenha medo de encarar o Grande Gatsby, leitura maravilhosa. Enquanto isso, você pode dar um joinha aí nesse vídeo, compartilhar. Se está passando pela primeira vez no Cultbook, se inscreva no canal para receber as novidades. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.